Olá, meus filhos, boa tarde. Felipe Chaves aqui, Fúria de Tradição. Vocês sabem quem eu sou, e se vocês não sabem, eu sou aquele cara que todo mundo odeia na internet porque fala verdades desconfortáveis para todo mundo, doa quem doer. Então hoje nós vamos falar sobre um assunto bem tranquilo, mentira, vai ser um assunto bem delicado mais uma vez. A gente vai falar sobre a raiva e sobre como é importante que os homens estejam acostumados a lidar com a raiva e a expressá-la normalmente. Nós somos criados desde pequeno a guardar, né, todos os nossos sentimentos como se fosse um pecado expressar nossa raiva. Nós somos condicionados a estar sempre sufocando aquilo que a gente sente. Entretanto, o que nós veremos hoje é que sentir raiva é bom, tem utilidades e tem funções no nosso relacionamento do dia a dia com as pessoas, e é extremamente necessário sentirmos isso. Mas antes eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal, se você não for inscrito ainda, que você conheça a nossa comunidade BL Fúria, o link vai estar na descrição aqui do vídeo, onde nós criamos uma comunidade para ter uma aproximação maior com os nossos alunos e que a gente possa tocar em temas que normalmente não podem ser tocados em outras mídias sociais, porque, como você sabe muito bem, existe um lobby visando te impedir a ter determinados conhecimentos. Então, é bem baratinho, custa menos que uma pizza e você vai ter direito ao mínimo de um e-book semanal, mais 2 aulas em vídeo com os nossos professores, que sou eu e a Simples e Bela. Então, pessoal, apertem os cintos, segurem-se nas cadeiras, que lá vamos nós. Theodore Roosevelt, eu não sei falar esse nome, ele compreendeu desde cedo a visão tradicional do que é ser um homem. Tanto que ele mandou, em uma das cartas para o filho dele, ele dá algumas admoestações sobre como o filho dele deveria agir na vida. E alguns pontos me chamam muita atenção. Um deles é nunca fazer bullying, nunca fugir de uma briga e sempre entrar numa briga para defender alguém que esteja sendo covardemente assediado. Até então, naquele momento histórico, era muito importante que um rapaz aprendesse a estar em contato com todos os sentimentos dele, inclusive sentimentos como a raiva. Nós temos Aristóteles e nós temos C.S. Lewis dizendo também o seguinte, que alguns sentimentos como a raiva devem ser sentidos. Se eu vejo uma injustiça, eu tenho que ficar indignado. Se eu vejo uma agressão injusta, eu tenho que ficar com raiva disso. Porque se eu não sentir esses sentimentos frente a esses determinados eventos, eu mesmo estarei sendo injusto e eu mesmo estarei sendo errado. Então, dessa forma, é importante sim sentir tudo o que a minha experiência ontológica masculina me apresenta. Dentre tudo isso, sentir a raiva. A raiva tem funções sociais específicas. Então esse era o código de honra esperado de um jovem rapaz. Não havia problema dos homens viverem em harmonia com os seus sentimentos, e não havia o temor de expressar características genuinamente masculinas em público. O homem ele sentia-se livre e era estimulado a agir varonilmente. E agir varonilmente, não se engane, também é agir com raiva nos momentos que são necessários se agir de acordo. O grande problema hoje é que, na ânsia de ensinarmos os nossos filhos a serem comportados, nós acabamos retirando deles muitos impulsos e comportamentos que são genuinamente masculinos. Dessa forma, a gente acaba emasculando o nosso filho, e as mães são especialistas em fazerem isso. A mulher, normalmente, ela tem muito medo da reação masculina. Ela tem medo da capacidade física masculina. Então, ela acaba emasculando o próprio filho sem perceber. Isso tudo porque queremos bons meninos que não nos deem trabalho, para de alguma forma nos livrarmos da responsabilidade de ensinarmos eles a lidar com os próprios sentimentos e se comportarem de acordo. Esse é o grande problema dessa forma que nós ensinamos hoje os nossos filhos. Então é muito comum que os pais estejam a todo instante tentando reprimir qualquer manifestação de raiva nos filhos, ignorando a função e ignorando que a raiva e a harmonia com os sentimentos ruins é extremamente necessário para que você desenvolva o masculino de forma saudável. Essa busca apenas desenfreada pelos sentimentos bons e agradáveis, a felicidade, a satisfação, enquanto se ignora todos os sentimentos ruins, é justamente aquilo que não nos prepara para a vida e que leva os jovens a serem quebrados frente a qualquer situação ruim que aconteça.
E o que acontece é que essa repressão da raiva cria jovens despreparados. Eles quebram. E nós acabamos tendo homens bonzinhos, que é a pior coisa que pode acontecer na história de qualquer homem. Nenhum homem deve ser bonzinho. Ser bonzinho é um dos maiores fatores que influenciam para a infidelidade, perdão, para a infelicidade desse homem. E nós podemos começar, né, falando sobre isso, lembrando que tudo que é dito sempre está com as fontes na descrição do vídeo, é que o excesso de autocontrole é extremamente prejudicial para a saúde emocional e física dos indivíduos. Aquele homem que sempre deixa tudo para lá, aquele homem que sempre ignora quando é ofendido em algum momento, ele vai adoecendo emocionalmente com o decorrer do tempo. E essas doenças psicossomáticas vão se manifestar em algum momento da vida dele. Não à toa, as pessoas que relatam constante autocontrole, elas relatam infelicidade conjugal e infelicidade nas relações fraternas. Eles sentem que os outros estão constantemente se aproveitando da sua boa vontade. Eles sentem que estão sendo constantemente sendo trapaceados pelos outros. Porque eles simplesmente não conseguem se posicionar, eles não conseguem defender aquilo que vai fazê-los felizes. E surpreendentemente, emoções, entre aspas, ruins, podem ser muito mais produtivas e muito mais benéficas para o indivíduo que meramente as emoções boas. Por exemplo, a raiva, ela contribui para várias coisas. Uma delas é evitar ataques, evitar que alguém se aproveite de você. E a raiva tem efeitos na sua produtividade. O indivíduo com a raiva focada se torna mais produtivo nas suas atividades do dia a dia. A raiva tem a grande capacidade de impedir agressões. A raiva, quando demonstrada devidamente sob controle, impõe barreiras para que os outros não se aproveitem de você e não passem dos limites sobre a sua vida. A raiva, ela é benéfica e você não tem que ter medo de demonstrá-la. Principalmente porque os indivíduos que em algum momento demonstram raiva, eles são percebidos pela população ou por aquele grupo social que está inserido como mais competentes, mais dominantes, mais justos e mais eficientes na vida. Como vamos discutir no vídeo futuro, tá? Os homens evoluíram como forma de mecanismo de controle social e de aplicação de justiça. Então é por isso que o homem sente prazer na raiva justa. Concomitante a isso, nós temos dispositivos emocionais e psicológicos que atiçam as chamas. Por isso é tão difícil para o homem, quando ele sabe que está certo em algo, se acalmar. Porque psicologicamente ele é estimulado a manter a raiva justa para que ele tenha aquilo que é de direito ou que ele cesse uma agressão. É por isso que quando o homem está com raiva e ele sabe que está certo, simplesmente falar com ele, fulano, deixa para lá. Ou então as mulheres tentam acalmá-lo, fala, fulano, não faz isso não, deixa isso para lá, meu querido, meu filho. O homem ele continua com raiva, ele simplesmente não consegue deixar para lá porque ele não foi feito para deixar as coisas para lá. Ele foi feito para buscar justiça e estabelecer a ordem. Quando ele está certo, ele precisa ir até o fim. E talvez seja por isso que tem uma grande verdade. Sentir raiva faz bem, te dá bem-estar. É muito normal que quando o indivíduo sinta uma raiva justa e ele consiga extravasar essa raiva, ele seja surpreendido por várias sensações de bem-estar. Sentir a raiva nesse sentido é muito bom, é prazeroso. Expressar a raiva quando você está certo é um prazer que os homens têm e confere sensação de bem-estar. É o cara que, após manifestar a raiva dele, ele relaxa. Ele fala, nossa, tirei o peso que estava dentro de mim, me desengasguei, botei para fora aquilo que estava me incomodando tanto. Porque a raiva justa é um prazer de ser manifestada. Só que muitas vezes nós temos vergonha de admitir isso porque nós temos a mentalidade de que a raiva é sempre algo ruim. Mas é muito bom. Talvez muitos, né, na tentativa de confrontar o que está sendo dito, falem assim, não, mas quando você está com raiva você não pensa direito. Isso é uma mentira, tá? Nós vamos colocar os artigos científicos sobre isso aqui. Sentir raiva em momento algum diminui a sua cognição ou o fato do seu entendimento sobre o que está havendo naquele determinado momento. Você continua plenamente consciente e plenamente capaz de tomar suas decisões.
As pessoas falam assim: ah, não, não tome decisão na hora da raiva. Não, você pode sim tomar decisões na hora da raiva. E não vai afetar em nada o seu julgamento e suas decisões. O seu pensamento no momento da raiva não se torna superficial. É interessante que naquele vídeo que a gente fala sobre como as mulheres não nasceram para liderança, a gente demonstrou como os homens são preparados para agir sob pressão. E essa pressão também é agir sob a raiva. No momento que você está com raiva, você toma decisões corretas e pode até tomar decisões melhores do que você tomaria se não estivesse irritado e com raiva daquele momento. A grande questão, tá, é que as mães sempre vão contra a liberdade do homem de expressar raiva, porque a forma que a mulher processa sentimentos, emoções e questões morais são por vias bem diferentes da via masculina. Então, as mulheres sentem com mais intensidade determinadas questões. A mulher sente culpa de uma forma muito mais intensa do que o homem. Então, é por isso que a gente viu sobre a questão da cultura feminizada sobre a qual nós vivemos. A mulher sente culpa por tudo, ela está sempre se desculpando, sempre evitando ferir os outros. Entretanto, nós homens não temos essa preocupação. A gente pode manifestar raiva e receber a raiva de outros sem que isso se torne um big deal, sem que isso se torne uma situação incômoda. Não, nós sabemos lidar com isso, passamos por cima e vamos adiante. As mulheres não sabem fazer isso. As mulheres a todo instante ficam: ah, não, me desculpa, me desculpa. Homens não são assim. Talvez essa seja uma das maiores deficiências atual no homem. Nós não estamos mais sabendo pensar e raciocinar como os homens. Nós acabamos tendendo a raciocinar como as mulheres fazem. E por isso a gente fica se desculpando, fica com medo, cheio de dedos para tocar em assuntos e falar com pessoas, quando não deveria ser assim. E como nós vimos no nosso vídeo sobre traição feminina, ser bonzinho facilita que o indivíduo seja traído pela sua esposa, pela sua namorada, noiva, qualquer tipo de relacionamento. Ser bonzinho é um preditor de ser traído. Entretanto, ser durão, ser um cara firme, é um dos fatores que desperta o interesse e o desejo feminino. Nós vamos mostrar os artigos todos sobre os artigos científicos aqui na descrição do vídeo. Ser durão é uma das qualidades do homem que desperta o interesse da mulher. Então, ser firme, ser durão, faz o apelo sexual do homem se tornar maior. Sabe aquela ideia de ser frio calculista que o pessoal brinca muito, né, nas mídias sociais, se tornou um meme? Quando você aplica corretamente, tá, isso em uma dinâmica sexual e uma dinâmica relacional com as mulheres, isso dá certo, isso realmente desperta o interesse delas. Mas claro, não é simplesmente você distante. Não, você tem que aplicar em um contexto certo para que isso surta eficiência e desenvolva frutos. E falando aqui francamente com os rapazes que estão prestando atenção nesse vídeo, ser bonzinho vai te causar uma série de problemas, dentre eles disfunção erétil. Ser bonzinho vai te castrando, vai te impedindo de ter contato com a sua potência viril. Muitos homens, no momento que eles estão com as suas esposas na intimidade, falham porque eles têm sido homens bonzinhos no decorrer do dia. Então, ele não consegue mais nem ser viril para sua mulher. Ele simplesmente falha. Ele não consegue ter uma ereção. Ou se tem, ele não a mantém até o final. Ele acaba tendo que terminar a situação com a própria mão. Você está entendendo? Eu não posso falar determinadas palavras aqui. Isso tudo porque tem um comportamento bonzinho. Você não foi feito para ser bonzinho. Você não foi feito para agir com gentilezazinha. Isso é uma coisa feminina. Isso é uma coisa que a gente tem que deixar para as mulheres agirem. A gente age com respeito, a gente age com mansidão. Entretanto, quando a situação pede, é bom, correto e justo você agir com agressividade e com raiva. Não há problema nenhum nisso. Ok, a gente entendeu até aqui algumas das vantagens da raiva, porque você tem que sentir sem problema algum, você tem que manifestar e expressar raiva. Entretanto, existe um motivo evolutivo para a raiva existir, que normalmente as pessoas não conhecem e não sabem explicar. Quando você pergunta para alguém quais as situações que seria justo e correto sentir raiva, normalmente o rapaz vai dar uma explicação meio rasa. Fala: ah, eu sinto raiva para me defender, eu sinto raiva quando eu passo por uma situação injusta. Ainda que exista,
uma função didática nessas explicações, elas não elucidam de forma alguma o motivo evolutivo de você ter uma raiva. E é isso que eu quero conversar agora com você. A melhor explicação sobre por que a raiva existe recai sobre a teoria recalibracional. A raiva vai ter duas funções. A primeira é negociar, né, negociar entre aspas, eu vou explicar depois, negociar um melhor tratamento com o alvo da sua raiva. Se alguém te trata mal e você manifesta a sua raiva, o seu descontentamento com isso, você causa uma reação emocional no alvo da sua raiva e ele passa a te tratar melhor. Então a raiva funciona para que os outros te tratem bem, para que eles não saibam, para que eles saibam que você não é uma vítima indefesa e que podem fazer o que quiser. E a outra, que talvez seja tão ou mais importante, é impedir o trauma no homem. Quando você sofre alguma situação de injustiça ou de agressão, isso pode tender a te traumatizar. Expressar raiva nesse momento recalibra suas emoções e impedem que o seu emocional fique vulnerável ao ponto de você se traumatizar. Então, dessa forma, sentir raiva protege você. Protege você de se traumatizar, de ficar magoado, de você manter aquela situação remoendo no seu emocional durante muito tempo. Principalmente, a gente chama isso de ruminação. Principalmente porque a ruminação está associada com desenvolvimento de paranoias, de parafilias e de depressão. A gente vai falar isso no futuro vídeo. Interessante que nos desdobramentos dessa teoria recalibracional, nós vemos que a raiva serve para negociar um bom tratamento, nos proteger de danos emocionais e principalmente recalibrar o cérebro do indivíduo. Como eu disse no início, quando você se expressa raiva frente a ser tratado mal, isso recalibra o comportamento daquele outro cara. Se ele estava te tratando mal, ele começa a te tratar bem. Se ele estava tendendo a ser injusto, ele começa a ser mais justo com você. Se expressar raiva põe o cara na linha, podemos dizer dessa forma. E ele começa a mudar o comportamento. Porque quando ele faz o que quer e não encontra resistência, a falta de resistência faz com que o comportamento dele escalone. Ele sempre fica mais intenso nos erros que ele comete. Mas quando ele encontra alguém que bate de frente, na próxima vez que ele quiser fazer algo errado, ele vai se lembrar dessa situação. E eu falo, não é bom não, sabe? Eu continuar agindo desse jeito. Eu acho melhor mudar e me tornar um homem melhor. Talvez, de um modo mais cru, nós podemos falar assim: demonstrar raiva impõe respeito. Eu acho que se você tem que guardar alguma frase, né, alguma lição desse vídeo, seja essa: demonstrar raiva impõe respeito. E talvez uma das provas mais cabais que você foi feito para manifestar raiva está aqui, ó, na sua barba. A barba funciona como um amplificador de determinados sentimentos e reações do homem. A barba faz com que a raiva do homem seja melhor identificada pelos outros. Tá? Nós vamos ter um post específico tratando dessa questão, dessas funções da barba no homem, que não é meramente um acidente. A barba no homem não simplesmente apareceu por um acaso e não tem função nenhuma. A barba tem funções que muitas vezes você desconhece totalmente, mas são funções evolutivas de sinais sociais e de calibramento social. Tá certo? Mais uma vez, estudem tudo que está aqui no todo o nosso conteúdo, toda a nossa referência bibliográfica. Mais uma vez, seja nosso aluno na comunidade Belefúria, você não vai se arrepender. Custa menos do que uma pizza e você vai ter professores extremamente gabaritados e capacitados, como você já conhece nosso conteúdo que é aberto ao público. É isso aí, pessoal. Tamo junto. Mandem esse vídeo para o máximo de pessoas que vocês conhecerem. Coloquem nos grupos. Me ajude a escapar da censura, tá certo? Valeu, pessoal.